O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, glória a vós, glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que neles creem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo aquele que crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, esta é para nós palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, à medida que nós nos aproximamos da festa da Páscoa, nós somos convidados a refletir sobre a cruz de Jesus. A primeira leitura de hoje é, por assim dizer, um resumo de toda a história da salvação. É o finalzinho do livro das Crônicas. O que acontece na história? De um lado, a infidelidade humana, as falhas contínuas, Deus que vem, insiste, através dos seus profetas, e mesmo assim as pessoas se desviam. De outro lado, a fidelidade por parte de Deus. Deus sempre vem atrás do seu povo. A primeira leitura nos fala do fato terrível para o povo de Israel, que foi a destruição de Jerusalém, a destruição do templo, o símbolo mais sagrado, mais bonito que o povo tinha. E a maior parte é conduzida ao exílio da Babilônia. Deus escreve às vezes direito por linhas tortas. Esta oportunidade do exílio da Babilônia foi uma oportunidade para que a religião judaica se interiorizasse. Não tinha mais templo, não tinha mais sacrifícios, não tinha mais cânticos, não tinha mais nada. Mas a religião então, ela se interioriza. Descobre-se que o que agrada a Deus são o sacrifício da nossa vontade, um coração contrito e humilde.
Jesus é visitado, aí já é o Evangelho, de noite, por uma pessoa importante do povo de Israel, Nicodemos, doutor da lei, conhecedor das tradições, pertencente ao Supremo Tribunal, que vai julgar Jesus. E tem com Nicodemos uma conversa pela noite. Nicodemos procurou Jesus de noite com medo dos seus companheiros e queria falar com Jesus. No trecho de hoje, Jesus fala do sentido da cruz, da sua vinda a este mundo. Jesus vai ser suspenso na cruz, para que, assim como no deserto, os que olhavam a serpente de bronze, quando o povo estava atacado por serpentes venenosas, assim eles eram salvos, assim também quem olhar para a cruz de Jesus também será salvo. Aqui nós temos, caríssimos irmãos, a reflexão sobre o sofrimento, sobre a cruz. A cruz de Jesus, inteiramente injusta. Ele não cometeu pecado algum, porém, ele quis assumir a condição humana com as suas consequências. Por isso ele diz também que ele veio ao mundo, o Pai mandou ao mundo, não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. O sofrimento de Jesus é um sofrimento redentor, é um sofrimento que nos salva. Por consequência, o sofrimento humano, na medida em que estiver junto com o sofrimento de Jesus, também será um sofrimento redentor. Nós temos muitos pecados, muitos desvios e infidelidades. Nós sim merecemos a cruz que a nossa vida nos reserva. A cruz do ser humano, da existência humana. Na medida em que nós estivermos unidos à cruz de Jesus, essa cruz se tornará redentora, transformadora. Sem isso, o sofrimento não tem sentido. O sofrimento, a doença, a morte, só trará o desespero. Nós estamos cada vez mais nos aproximando do tempo de Páscoa. Nós queremos transformar aquilo que é ruim em coisas boas. A morte ser vencida pela vida. É isso que nós vamos celebrar no dia da Páscoa. A segunda leitura de hoje, São Paulo nos fala que nós somos salvos pela graça. Deus é misericórdia. A misericórdia se manifestou em Jesus. Nós não somos salvos pelas obras, pela graça que nós somos salvos. Deus nos amou e nos ama ainda quando somos pecadores. Portanto, é pela graça que nós somos salvos. Naturalmente, que nós devemos fazer um esforço para corresponder à graça de Deus. Essas leituras de hoje possam edificar coisas boas nas nossas vidas. Nós estamos no tempo da Quaresma, também celebrando a campanha da fraternidade. Aliás, essa novena preparatória para a festa de São José
tem também como temática a campanha da fraternidade, igreja e sociedade. A igreja não está fora do mundo, também não é contra o mundo. Nós estamos no mundo. O cristão, a cristã, assim como Jesus assumiu a condição humana, também nós vivemos esta condição. A igreja está no mundo. A igreja não existe para si mesma. A igreja existe para o reino de Deus. Por isso nós podemos repetir e acentuar o que Jesus disse: eu vim para servir. Se a missão de Jesus é esta, por consequência, a missão cristã também é essa. A nossa vida pessoal não tem sentido se não for um serviço a Deus, um serviço ao próximo. A igreja também não tem sentido se não for um serviço ao mundo. Nós estamos então celebrando essa campanha da fraternidade, acentuando a importância da igreja no mundo. Jesus não veio para julgar o mundo, veio para salvar o mundo. Certamente que a atitude básica, fundamental cristã da igreja também é esta: nós não viemos para julgar as pessoas, mas sim para salvar as pessoas. Papa Francisco fala-nos muitas vezes da misericórdia. Nós vamos ter agora um ano da misericórdia. Misericórdia é a atitude de Deus manifestada, personificada em Jesus. Nós também devemos fazer esse esforço de ter um coração misericordioso. Certamente que a misericórdia nos ajudará na nossa vida cotidiana, na nossa vida familiar. Misericórdia, compaixão por aqueles que vivem na mesma casa. Misericórdia, compaixão pelos pobres desse mundo, os sofredores. Misericórdia por aqueles que têm opinião diversa da nossa. Nós estamos vivendo um momento no país bastante delicado, bastante delicado. Vamos pedir ao Senhor que faça com que esse momento seja superado para o bem de toda a sociedade brasileira, da melhor forma possível. Dia 19 é o dia de São José, que é o patrono, padroeiro desta paróquia, desse santuário, e também o patrono, digamos, do estado do Maranhão. São José é aquele que viveu na simplicidade, no escondimento, no ocultamento de cada dia, mas viveu em contato com o grande mistério da encarnação do Verbo, o Verbo encarnado em Jesus, e vivendo com Maria, que é a mãe do Verbo encarnado. Então a gente vê que São José realmente tem um contato profundo com os mistérios de Deus. Da nossa parte, certamente, nós podemos nos identificar com aqueles e aquelas que têm sido infiéis ao longo da história. É preciso sempre retomar, recomeçar a história. Deus não desanima
da nossa história. Em Jesus, o mundo já é vitorioso, a humanidade já é vitoriosa. Nós também queremos que a nossa vida pessoal, a vida do mundo, nos conduza para a vida neste mundo, mas também a vida definitiva no céu.